mais uma websérie Conexões da Avante, e hoje com a companhia muito boa da campanha nacional pelo direito à educação, nas pessoas de Catarina e de Giovânia, a minha também, mas o foco hoje nós vamos discutir o Fundeb para valer, o Fundeb com CAC. Eu queria primeiro me apresentar, eu sou Maria Tereza Marcílio, atualmente presidente da Avante, Educação e Mobilização Social, uma organização que atua, sediada em Salvador, que atua há 24 anos na garantia de direitos de crianças, jovens, mulheres e famílias, e trabalhamos com profissionais da educação e com atores do sistema de garantia de direitos, no sentido de garantir esses direitos das crianças. Nossa principal ferramenta são os processos formativos, que consideram os sujeitos como capazes de aprender, sujeitos de direitos plenos e capazes de construir significado e atribuir sentido às suas histórias, e atuar colaborativa e criticamente na sociedade. Nós estamos hoje com um tema que está quentíssimo, que é a votação do Fundeb. Nós passamos por uma vitória muito forte, muito impressionante na votação da Câmara, tivemos 397 votos a favor do relatório da professora Dorinha, que prevê um aumento de recursos de investimento da União no Fundeb, e, além disso, traz o custo aluno-qualidade para dentro do Fundeb e a constitucionalização do fundo, que é uma vitória tremenda para a nossa educação. É uma forma que a gente tem de pensar seriamente numa educação de qualidade para todos e todas do país. Então, hoje a discussão é essa. Estamos aqui com Catarina Almeida, que é professora da UNB, é membro da coordenação da campanha e tem sido uma defensora ardorosa do Fundeb com CAC, tem sido uma voz forte que instrui, educa e mostra a importância dessa ação. E estamos também com a companheira Giovânia Nascimento, que é professora da Universidade Estadual de Santa Cruz e é também a coordenadora da União dos Conselhos Municipais de Educação na Bahia, e também é da campanha nacional pelo direito à educação, e é uma lutadora por uma educação de qualidade com conhecimento profundo dos municípios, do Estado, portanto, com o pé no chão da escola, junto de quem faz a educação pública do Brasil acontecer, principalmente aqui no Estado da Bahia. Eu fico muito feliz, porque é um encontro de 3 baianas, né? É ótimo quando a gente pode valorizar mais ainda a nossa voz aqui da Bahia, né? Catarina é baiana, mora em Brasília, e Giovânia e eu somos baianas que moramos aqui na terra. Então, eu sei que as pessoas que participam, que têm participado das nossas conexões, são de vários lugares, e eu queria dizer que nós estamos vamos ficar no YouTube e no Facebook, depois vocês podem acessar o YouTube da Avante, o Facebook da Avante. Acho que Catarina também vai colocar aí lá na campanha, não é, Catarina? E vamos começar essa discussão. Nós estamos nas vésperas da votação do Senado. O relatório aprovado está agora no Senado. O relator no Senado é o senador Flávio Arnes, que tem sido um defensor da educação pública brasileira, que tem sido muito coerente na posição de defesa do Fundeb, defesa do relatório, tal como saiu da Câmara, na sua integralidade, mas a gente sabe que a educação é um campo de disputa política, sempre foi, e é um campo que está sempre sujeito a ataques e a contra-ataques, né? A gente sabe que conquistar esse direito de educação de qualidade para o povo brasileiro é uma luta de séculos. Nós avançamos muito nos últimos 30 anos, depois da Constituição de 88, nós pudemos contabilizar várias vitórias, mas não tem sido fácil, não foram vitórias conseguidas gratuitamente, foram fruto de muita luta, e nesses últimos anos, desde 2015, 2016, nós estamos sendo atacados. Eu costumo dizer, eu me lembro do filme Bacurau, que é um filme que me impressionou muito, e eu digo que, para mim, a personagem mais lúcida naquele filme é Lunga,
quando ele, de repente, percebe que aquilo era um ataque, eles estamos sendo atacados, e ele providencia uma estratégia de defesa da comunidade de Bacurau para o ataque, que se mostra bem-sucedida no final. Mas nós estamos sendo atacados de todas as maneiras e de todos os jeitos. Perceber isso e saber como enfrentar esse ataque, que estratégias elaborar e que argumentos nós temos, isso é fundamental para que essa luta não seja perdida. Então, por isso estamos hoje aqui com Catarina e Gilvânia, e eu queria trazer já algumas coisas que a gente tem visto nas mídias, nos jornais, nos programas de TV, sobre o relatório da professora Dorinha. Depois que ele foi aprovado na Câmara, com essa vitória belíssima, a gente tem ouvido vozes, que são as vozes que foram derrotadas, que de vez em quando voltam, e têm voltado com uma certa insistência agora nessa proximidade da votação do Senado, e elas trazem questões, o que está posto nos jornais, de vez em quando, nos programas de televisão, nas entrevistas, são alguns argumentos que eu acho que a gente precisa aprofundar a discussão para entender o que é que está em jogo. Uma das questões, aí eu gostaria de encaminhar já para a Catarina, é que tem se alegado que o CAC é um instrumento de engessamento da política educacional, que ele vai forçar um certo dirigismo ao gestor que vai inviabilizar uma ação mais adequada às condições locais. É como se todos tivessem que fazer a mesma coisa. Então, eu pergunto a Catarina, o que ela acha desse argumento, que é um argumento que tem sido muito repetido? Bom, primeiramente, boa tarde, final de tarde, né? Já indo aí para a noite. Eu estava no Espírito Santo, agora eu vim para a Bahia, mesmo estando em Brasília, né? Adoro. Boa tarde, Maria Tereza, boa tarde, Gilvânia, muito carinho por vocês e para vocês, guerreiras de luta, amigas, assim, de vida, né, em prol do direito à educação. E aí, quando tem gente lutando em prol do direito à educação, mas assim, lutando de verdade em prol do direito à educação para a população brasileira, não esses que se dizem que estão lutando por direito à educação, que na verdade estão lutando para negar o direito à educação, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês. E aí, Maria Tereza, você já começa assim, né? Batendo o pé na porta, já começa com o pé na porta, e é muito bom que a gente comece com o pé na porta, porque eu acho que hoje é uma tarde da gente colocar os pingos nos is, né? E não só colocar os pingos nos is, mas dizer por que alguns, né, fazem tanta questão de provocar esse terrorismo, né, no Brasil contra a questão do Fundeb, mas não é qualquer Fundeb, né? É um Fundeb que realmente garanta direito à educação. É contra esse Fundeb que esses grupos estão se voltando. Se a gente olhar quem está vocalizando, em que lugar que eles estão, que essa voz está aparecendo e por que aparece tanto essas vozes e não as nossas também, a gente já pode ter um parâmetro quem é que está de qual lado, né? Esse debate de que o custo aluno-qualidade vai engessar o processo, vai impedir que os gestores possam fazer o que está de acordo com a sua localidade, só pode ser disseminado por alguém de má fé, por alguém que não quer que a população brasileira como um todo tenha direito à educação de qualidade. Só pode ser vocalizado por alguém que pensa que a população, que pensa a lógica do Brasil como uma minoria de cidadãos e uma maioria de subcidadãos. A escola pública é destinada, e deve ser assim para essa gente, para aqueles que são considerados subcidadãos. Quem são os subcidadãos? São aqueles que vão servir aqueles que se consideram os reais cidadãos. Por isso, essa escola pública não pode ter qualidade. Tem que ser a escola pública que forma de qualquer forma, que oferece educação pobre, que vai fazer formação profissional ruim para o mercado, para o subemprego. E aí começam os argumentos de que constitucionalizar o curso aluno-qualidade é engessar a ação dos gestores.
E por que só pode ser má-fé? Porque a Constituição brasileira, ela garante a autonomia dos entes federados na sua organização. A Lei de Diretrizes e Bases, ela garante autonomia para os sistemas de ensino pensarem os seus processos educativos por meio, a partir das suas realidades. Ela garante autonomia para as escolas pensarem os seus projetos pedagógicos de forma que atenda às condições da população local. O que é que o curso Aluno Qualidade vem fazer? Vamos pensar. A Constituição de 88, ela vai dizer que a educação é direito. Vai dizer que é obrigação do Estado, da família, e em colaboração com a sociedade, garantir esse direito. Então, ela não disse só que é direito, ela trouxe princípios e condições para que esse direito fosse alcançado. Está lá no artigo 206, dizendo assim: é preciso garantir igualdade de acesso e permanência para todos. Porque se ela diz que a educação é direito de todos, mas não estabelece as formas de garantir esse direito, seria só uma letra morta. Né? Então, ela vai trazer. É preciso ter gestão democrática. Por que a gestão democrática é princípio? Exatamente para que as comunidades, os municípios, os estados, nas suas localidades, a partir da necessidade da sua realidade, pudesse definir qual educação precisa ser desenvolvida naquela localidade para garantir o direito dos sujeitos daquela localidade. Eu não posso pensar a mesma escola para o campo e para a cidade, para os quilombolas e para os indígenas, para a educação infantil e para o ensino fundamental, para a educação infantil do campo e da cidade. Então, assim, não pode. Então, por isso, tanto a Constituição coloca a gestão democrática como princípio, como a Lei de Diretrizes e Bases reafirma esse princípio. Aí a Constituição também vai dizer que a qualidade, a garantia da qualidade é princípio. Por quê? Porque se eu ofereço educação, mas não garanto que os estudantes, que os professores possam ensinar, que os alunos possam aprender, que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, não garante direito. Eu não garanto direito à educação quando eu matriculo. Se eu matriculo e superloto as turmas, esse aluno não aprende. Se eu matriculo e não garanto laboratórios, alimentação, biblioteca, esses alunos não aprendem. Então, eu não garanti o direito. O direito se garante quando se garante acesso, permanência e aprendizagem com qualidade. Aí eu garanto o direito. O que acontece? O que o CAC faz? Olha, a Constituição de 88, no dia 5 de outubro, ela faz 32 anos. Vamos olhar para as nossas escolas públicas e, por mais que elas tenham avançado, se elas têm condições de fazer com que professores e alunos possam desenvolver efetivamente um processo de ensino-aprendizagem. Olhem para os alunos das escolas públicas e vejam se eles têm as mesmas condições dos alunos que estão na escola privada ali ao lado. Comparem o que é que tem em uma, o que é que tem na outra. O que o CAC vai fazer, o que o CAC vai dizer é: toda escola desse país, independente de onde ela esteja, precisa ter as condições adequadas para que a educação de qualidade exista. Como cada escola tem a sua especificidade, o CAC não diz que todas precisam funcionar da mesma forma. Todas precisam ter as condições para se desenvolver. Aqui de Salvador vai ter, e aí em Salvador eu vou ter a escola que está no bairro da Liberdade, por exemplo, na Pituba, né? Em Brotas. Então, mesmo dentro da cidade de Salvador, eu tenho uma escola com condições diferentes. Obviamente, que o que é que o CAC quer? Que todas essas escolas garantam ensino e aprendizagem para esses estudantes. Aí, se a escola da Pituba já tem uma infraestrutura, já tem laboratório, e a da Liberdade não tem, é óbvio que o que eu vou colocar na escola da Liberdade precisa ser diferente do que eu coloco na escola da Pituba. Né? Então, o CAC não está definindo que essas duas escolas têm que receber as mesmas coisas. Porque se ele dissesse isso, ele estaria impedindo que a escola da Liberdade chegue às condições da escola da Pituba. Ou ele estaria dizendo que a escola da Pituba precisa ter menos coisas para ficar igual à da Liberdade. Isso é loucura. Então, tem que ter muita má fé para dizer que é isso que o curso Aluno Qualidade diz. Ao contrário, ela tem que dizer, olha, o que ele diz é, olha,
A Prefeitura de Salvador e o governo do estado da Bahia precisa, junto com o governo federal, porque a responsabilidade é do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro soma aí os três entes, municípios, Estado e União, precisam fazer com que os alunos da Pituba tenham educação de qualidade e os alunos da Liberdade também. Que os alunos das escolas indígenas da Bahia, das escolas quilombolas, das escolas do campo, da população ribeirinha, de todos os grupos, tenham educação de qualidade. O que cada uma dessas escolas precisa, o gestor municipal, a comunidade escolar, o conselho escolar, os professores, os estudantes, é que vão dizer, afinal de contas, gestão democrática é princípio. E por que é princípio? Porque pressupõe que a comunidade local é que define o que ela precisa. Então, dizer que o CAC engessa e faz com que todo mundo, no Brasil inteiro, independente da realidade, tenha que fazer a mesma coisa, é coisa são pessoas de muita má-fé, mas é má-fé no sentido de quê? De fazer com que a sociedade, com que a elite brasileira continue no seu lugar tranquilo e favorável, né? E que submeta o restante da população a esse lugar que ela acha que precisa ser a ela destinado. Porque a gente teria que fazer uma outra Constituição para fazer com que um mecanismo como um CAC ingesse a ação de gestores municipais. Então, não caiam nesse conto. A mídia está fazendo o papel dela, porque a mídia pertence à elite. Aí eu olho para o estado da Bahia, que é o estado mais negro do Brasil, que é o país mais negro fora da África. Nós, população negra, e povo originário, né, quilombolas, do campo, da cidade, nós precisamos nos organizarmos para dizer, sobretudo na Bahia, né, que é o estado mais negro, e que mesmo assim o racismo está aí, que o machismo está aí, né, que a transfobia está aí, que a homofobia está aí. A gente precisa se organizar, que a gente quer uma escola antirracista, anti-homofóbica, a gente quer uma escola que garanta os nossos direitos, que não é direito que ninguém está dando, não, que vem a partir dos impostos que nós pagamos. Então, nós precisamos nos organizar para desmontar essa mídia e pressionar os senadores para dizer qual é a escola que nós queremos. Somos nós que vamos definir a nossa educação e não a elite desse país. Porque se a elite desse país quisesse escola de qualidade para a população brasileira, nós não estaríamos nas condições que nós estamos. Olhem o que nós estamos passando na pandemia. Olhem o que os alunos da escola pública estão passando na pandemia. Se essa elite quisesse educação de qualidade, estivesse defendendo educação pública de qualidade, as nossas escolas não estariam dessa forma. Nós não teríamos 70 milhões de pessoas com mais de 25 anos sem completar a educação básica. Nós não teríamos 11 milhões de analfabetos. Nós não fecharíamos turmas de educação de jovens e adultos, de educação do campo, como se estivéssemos com a tranquilidade de quem vai na esquina comprar uma garrafa d'água. E por que fecha? Quem é que tem comandado esse país? A elite. Quem são os senadores e deputados que estão no governo? Fazem parte da elite. Então, nós temos que pressionar essa elite e dizer que esse país não pertence a 200 mil famílias, não. Esse país é de 210 milhões de brasileiros. E são esses 210 milhões de brasileiros que têm que dizer qual é a educação que lhes interessa, a partir da sua realidade local, a partir de cada escola, de cada município. Agora, ao dizer qual é a educação que ela merece a melhor educação. E o Estado brasileiro precisa garantir as condições adequadas para essa melhor educação. Então, Maria Tereza, a população brasileira precisa ter ciência de quem está vocalizando isso na mídia, está dizendo que nós, população brasileira, negra, a população LGBT, a população trans, a população indígena, tem que ter escola pobre para manter o privilégio de quem tem escolas que não tem custo aluno ano de 10, 8, 5 mil reais, não. Tem mensalidades nesse valor. Essa escola que tem todos os equipamentos e mais alguns e que recebe estudantes que tem tudo isso em casa.
Os nossos não. Os nossos precisam da estrutura escolar, precisa que a escola tenha biblioteca, precisa que a escola tenha laboratórios, tenha salas adequadas. Dizer que não importa, que sala superlotada não faz diferença. Então, isso é típico de quem quer manter a estrutura da sociedade do jeito que está. E a sociedade brasileira precisa perguntar. Não uma sociedade elite, mas nós, que somos maioria, precisamos dizer, a escola pública que nós temos é a escola que nós queremos? Se não, a gente vai ter que pressionar para votar, sim, um Fundeb com CAC. Muito bem, Catarina, eu acho que isso é muito importante de ser dito quantas vezes forem necessárias, exatamente porque é uma voz que não chega nos veículos que atingem a maior parte da população. Né? O que a gente ouve nesses veículos é esse outro discurso, que, como você acabou de mostrar, é um discurso do poder, para o poder, pelo poder. Então, é uma mudança que é uma transformação mesmo, é a gente usar o espaço de educação como um espaço de contradição, de luta, e saber onde nós estamos, né? De que lado nós estamos. Aliás, eu nem gosto de falar em lado, porque é uma situação mais complexa. É o nosso lugar na educação. Qual é o nosso lugar, né? Que remonta às falas de Anísio, que a educação não é privilégio, e vamos em frente, porque essa bandeira tem que ser hasteada, exatamente. Anísio Teixeira. Gilvânia, você como presidente, ou coordenadora da UNCM aqui na Bahia, um outro argumento que tem aparecido muito é de que o CAC, o custo-aluno qualidade, se constitucionalizado, ele vai ser um instrumento de amedrontamento dos gestores, porque eles vão ficar muito apavorados com as possibilidades de judicialização, porque vão ter que gastar, vão ter que usar esse dinheiro ali e podem não conseguir cumprir tudo que está previsto, como se houvesse uma prescrição, que é isso que Catarina já explicou, que não é bem assim, né? Como se o gestor tivesse que usar esse recurso exatamente de uma certa maneira, que não é o caso, né? Não é isso que está no CAC. Mas como é que você vê isso? Você que está com esse pé no chão aí, com todos os conselhos municipais, conhece a realidade dos gestores. O que você acha? O CAC se constitui, de fato, um instrumento de perseguição ao gestor? Como tem sido colocado em diversos artigos, entrevistas, na mídia de modo geral? Boa tarde. Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Catarina. Vocês me ouvem bem? Sim. Minha internet está pregando peça em mim, tá, Catarina? Se cair por aqui, você segura a onda, tá? É muito importante, Tereza, estarmos aqui. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar com você e com Catarina, né? Eu sabia que uma hora a gente ia se encontrar num desses debates, né? E encontrar como boas baianas que somos, lutando aí pela escola pública. Então, é um prazer estar com Catarina. Tereza, eu gostaria de, já que nós falamos, né, do lugar dos conselhos, eu quero primeiro falar um pouco desse lugar para conseguir explicar o que a gente pensa sobre essa questão da judicialização. A gente fala do lugar dos conselhos municipais de educação, o lugar do controle social, o lugar de quem acompanha nos municípios a situação das escolas, a situação dos gestores, e o lugar de quem atua prioritariamente na escola pública. Mas eu também falo do lugar de professora da escola pública. Eu até nem gosto mais de dizer, né, que são 40 anos na escola pública, na educação básica, no ensino superior, porque quando a gente fala desses 40 anos, né, Tereza, a gente termina revelando outros dados que não são tão necessários nessas lives. Mas, de qualquer maneira, eu estava dizendo agora, no dia 8 de agosto, eu completei 40 anos, né? E agora vou usar essa idade como idade oficial. Então, muito importante a gente falar de professora, né? Porque a gente está aqui discutindo algo que a gente entende, porque a gente participa cotidianamente dos processos, das angústias, da falta, da ausência. A gente participa
eu diria, de uma maneira muito intensa do que é a escola pública brasileira, construindo esse trabalho em prol do direito à educação. Então, essa é a primeira questão que eu queria deixar afirmada. Uma segunda questão, Tereza, é do lugar da UNCM, né, que é a instituição que representa nacionalmente os Conselhos Municipais de Educação do Brasil. E a gente precisa, institucionalmente, dizer, em nome da UNCM, que a UNCM aprova Fundeb com CAC. A UNCM entende que precisa ser Fundeb com CAC. E a UNCM está acompanhando essa luta do Fundeb com CAC. Mas isso não é uma coisa de agora, por conta da emenda, do projeto de emenda à Constituição, a PEC 15, a 26, não. Eu quero até informar aqui a todos que nos assistem, não sei se Catarina tem esse dado, a UNCM, desde 2005, em todas as suas cartas, defende a necessidade do custo aluno-qualidade, conforme vem sendo construído pela campanha, entendendo que o financiamento é estruturante para a garantia do direito, mas que a definição de parâmetros ela é indispensável, ela é necessária para que esse direito se efetive realmente com qualidade. Então, qualquer um que procurar, a UNCM tem essa discussão amadurecida, Catarina, e a gente tem orientado os conselhos de educação nessa perspectiva do que é uma escola de qualidade, quais são esses insumos e quais os impactos disso na aprendizagem. Porque, embora a gente tenha ouvido agora com uma certa recorrência, né, nesse momento de aprovação do CAC, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu acho que é importante mesmo, Tereza, que a gente consiga desvelar isso, porque é algo que interessa a todos nós, inclusive aos gestores. Mas já dizia o Paulo Freire, né, que a gente precisa, nessa defesa da escola pública, dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente precisa continuar lutando contra essas forças opressoras, né, que excluem as nossas crianças, adolescentes e adultos do direito de aprender, ou então contribuem para o fracasso delas, né? Porque talvez a gente possa até, por conta dessas forças opressoras, né, elas defendem, pode até estar na escola, mas não precisa ser uma escola de qualidade. Porque a luta contra o custo aluno-qualidade é uma luta que a gente pode traduzir dessa maneira, né? Se eu não concordo com o custo aluno-qualidade, olha, querem escola? Até podemos ter escolas, mas para que parâmetros, né? O que significam esses parâmetros? E é nessa perspectiva que eu quero agora entrar naquilo que você vem nos perguntar, que é mais um dos mitos, né, que tem sido, de certa forma, utilizados para, de alguma forma, desinformar mais ainda a população e tentar realmente fazer com que o CAC não seja aprovado. Mas a gente está aí na luta, na mobilização, fazendo esse papel importante que você está fazendo, a campanha, Catarina. Essa é a hora, sim, da gente estar esclarecendo a sociedade com toda a transparência, com dados, com informações concretas, com base na legislação. Eu acho que Catarina traz aí algumas questões que são fundamentais para esse entendimento. E Catarina, inclusive, falou de 5 pontos que fazem com que a UNCM entenda por que o Fundeb com CAC, e eu entendo que todos os gestores devem pensar da mesma forma. O primeiro é a nossa defesa da autonomia dos entes federados. E a Catarina, ela explicou muito claramente de que a gente, se os gestores terão essa autonomia, eles não devem temer a judicialização. Porque o nosso lugar de fala também é de acreditar que os gestores, eles precisam ter esse compromisso com a educação e que eles vão desempenhar com ética, com competência e com o compromisso aquela sua responsabilidade de gerir os recursos e de construir essa escola de qualidade a partir desses parâmetros estabelecidos pelo CAC. Então, dentro desse princípio da autonomia, outros derivam, né, dessa mesma autonomia, que é a defesa do acesso universal e inclusivo, né, a todos os níveis, etapas e modalidades, a questão da valorização dos profissionais da educação, a promoção efetiva da gestão democrática,
e a necessidade de que tudo isso se concretize a partir de um financiamento compatível. Ora, como nós podemos relacionar o custo aluno-qualidade ao trabalho dos gestores? Só sabe o que eles têm vivido quem acompanha o cotidiano da escola pública. Essa angústia que os professores vivem nas escolas que não têm condições, essa angústia que os conselheiros observam, por exemplo, Tereza e Catarina, quando nós vamos autorizar uma escola, a gente não encontra os insumos necessários mínimos para autorizar aquela escola. Então, isso é um fato concreto. Quando a gente diz a escola não tem um banheiro, parece até que é um absurdo, mas não tem banheiro. Não tem espaços adequados para o processo pedagógico, né? Então, na realidade, o custo aluno-qualidade e todo o seu detalhamento, que não é um engessamento, o detalhamento é no sentido de estabelecer, ora, as condições de aprendizagem, elas ocorrem dentro também de condições objetivas desse sujeito, desse cidadão que está nessa escola. E aí eu estou falando dos diversos sujeitos, né, dos estudantes, dos professores, que para construir o seu trabalho precisam também de condições objetivas. Pois bem, eu tenho acompanhado os gestores nessa angústia, primeiro, de não ter parâmetros. Inclusive, o CAC ele vai inverter essa lógica. A lógica da judicialização ela já existe, porque na ausência de parâmetros, os próprios gestores eles não têm a devida orientação e também a base concreta com a qual eles possam atuar com a devida segurança na construção dessa escola de qualidade. Então, é exatamente o efeito oposto. A definição dos parâmetros vai permitir aos bons gestores, e nós vamos acreditar que, para ser gestor de uma escola pública, é preciso ter compromisso com essa educação de qualidade. O custo aluno-qualidade vai ser um aliado dos gestores. E vai ser, inclusive, um instrumento de gestão adequado para que os gestores possam desempenhar o seu trabalho no sentido do planejamento e da gestão da educação. A gente observa, por exemplo, Catarina aí falou das populações do campo, Catarina, e nós acompanhamos aqui, por exemplo, nós temos o povo tupinambá, aqui no sul da Bahia, e a grande precarização das escolas indígenas, que muitas vezes o custo aluno-qualidade vira custo aluno-professor, né? Que os próprios professores precisam fazer cotas para construir um banheiro, para melhorar uma sala, para ter carteiras na sala de aula. Ora, isso faz a diferença. O compromisso desses professores com a escola pública tem levado a que eles próprios assumam essa responsabilidade. Ora, nós estamos, como você disse, às vésperas da votação, né, da PEC 26 de 2020, que aprova o Fundeb permanente, e efetivamente o Brasil não pode perder essa oportunidade de, junto e dentro da aprovação do Fundeb, ter o custo aluno-qualidade. Ora, entendo que não aprovar nesse momento o custo aluno-qualidade implica em algumas questões muito sérias, das quais eu vou dizer apenas duas, para que a gente possa ir desenvolvendo aqui a nossa discussão. A primeira delas é que realmente nós vamos gerar ou continuar gerando a grande precarização da escola pública, vamos contribuir com isso, porque vamos deixar aí sim, Tereza, sem o custo aluno-qualidade, deixar os sistemas desamparados. E deixar os sistemas desamparados e as escolas desamparadas é também deixar o gestor desamparado. Eu não tenho dúvida, Catarina, que cada gestor que nos ouve, e com certeza ele está dizendo, eu preciso do custo aluno-qualidade. A minha gestão precisa do custo aluno-qualidade. Quem está na escola pública não diz diferente disso, porque ele sabe o quanto faz falta isso.
Então, a primeira coisa é a gente contribuir realmente para essa perspectiva da precarização da escola pública, para a agudização desse processo de precarização. E nós já estamos vendo aí a questão da pandemia, esse momento que nós estamos vivendo. Veja o quanto não termos escolas de qualidade com todos esses parâmetros estabelecidos no CAC tem inviabilizado até que a gente possa pensar algumas alternativas para esse momento do custo, para esse momento de enfrentamento à pandemia. Então, a gente não pode querer que as escolas sejam organizadas dentro do que é essa necessidade, uma necessidade que é indispensável, porque o custo aluno-qualidade, ele vem trazer parâmetros que são indispensáveis mesmo. Indispensáveis. Ela não vem trazer uma escola, não é nem uma escola revolucionária. Eu estava lendo, a gente pode fazer revolução melhorando a qualidade, mas é o mínimo necessário, é o indispensável para a dignidade da escola, dos gestores, dos professores. Então, eu conheço escolas, Catarina, visitando como conselheira, em que a sala de aula não cabe à professora. A professora está do lado de fora, não cabe a carteira da professora. Salas de aula que são em corredor, em espaços adaptados. Então, essa é a situação da escola pública brasileira. Então, se nós temos sala de aula que não cabe nem o professor, e a gente vai imaginar que espaço físico, relação, número de professor, de alunos por professor, que isso não faz a diferença, e a gente fica se perguntando como construir esse processo pedagógico que realmente altere os resultados educacionais. Como termos essa escola que faz com que o aluno queira ir para a escola. Então, quem conhece a escola pública, da professora que não consegue entrar na sala, e só os alunos estão na sala, ela está do lado de fora, da sala de aula, da escola que fica na ladeira, super quente, que você encontra os alunos, cada um com seu caderno na ladeira, e você pergunta, por que você não está lá dentro? Porque eu não consigo, faz muito calor, é muito apertado. Eu prefiro sentar aqui na ladeira, na escadaria, e fazer as minhas atividades. Então, nós queremos, essa escola inclusiva, ela precisa ser essa escola com custo aluno-qualidade. E isso, Tereza, não vai gerar judicialização. A gente tem acompanhado o processo de judicialização dessas ausências. Aí sim, nesse momento em que não tem custo aluno-qualidade, e que não tem Fundeb permanente, e que não tem complementação da União nos níveis adequados, é nesse momento que os gestores estão desamparados e precisam responder sozinhos a essa questão. Então, nesse sentido, eu queria dizer, Catarina, que corroborando com o que você disse no início, e, aliás, eu acho, Tereza, que é importante a gente parabenizar esse trabalho qualificado que tem sido feito, não é só pela coordenação da campanha, né? Por toda a rede da campanha, que é formada por professores, né? Por gestores, pessoas que estão na escola pública, pesquisadores. Então, uma rede qualificada que tem realmente se dedicado a pensar a escola pública e aquilo que precisa ser modificado para que a gente possa realmente ter essa escola de qualidade. Então, eu gostaria de dizer de que, ao contrário do mito da judicialização, e pensando no regime de colaboração, na autonomia do ente federado, pensando na gestão democrática, veja que o CAC não é uma lista de insumos. Então, os parâmetros, ele vem a partir de premissas que são muito importantes. Agora, se de repente a gente extrai do discurso o significado do CAC e pensa somente no insumo, a gente vai sair por aí dizendo que é apenas uma lista de coisas e de preços. Então, na realidade, nós precisamos abrir os olhos da sociedade de que a gente não pode perder essa oportunidade. O Brasil não pode mais esperar, Tereza, já estou encerrando, o Brasil não pode mais esperar por mais 10, 20 anos para que se discuta novamente o que é esse parâmetro de qualidade,
porque nós já temos uma baliza seriamente construída, responsavelmente construída, que é o custo aluno-qualidade. Então, é mais um mito, né? É mais um mito, como tem tanto da pandemia, é agora o mito do CAC, e a gente vai desfazer. Eu quero agradecer imensamente as falas de vocês duas, né? As contribuições que vocês estão trazendo, de esclarecimentos, porque, de fato, o problema é uma dívida histórica que a gente não consegue pagar se a gente continuar nessa toada. O que a gente deve à população brasileira são séculos de exploração, de ignorância, de desprezo. E, realmente, eu fico muito indignada quando eu leio essas coisas, porque, como Catarina falou e você reforça, é mais do que má fé, você sabe? Eu acho que é uma coisa assim, é uma coisa que tem um projeto mesmo, um projeto de dominação, que está posto e que não consegue dizer seu nome, porque se disser seu nome, fica óbvio demais. Então, aparece como argumentos de proteção à educação. Isso é de uma perversidade. Quando você se coloca falando em nome de todos, né, em defesa da educação, que todos são esses e que educação é essa que está sendo colocada? É de uma disfarçatez, porque quando eu li, inclusive teve um artigo que eu li que tem uma frase que me chocou muito, porque diz assim, que um exemplo a ser seguido seria do estado do Ceará, que tem uma economia de índices africanos, mas tem uma educação com padrão chileno. Essa frase, dentro desse artigo, para mim, ela é tão reveladora do projeto de dominação e, ao mesmo tempo, da disfarçatez, porque tem, primeiro, um preconceito imenso embutido quando diz que a economia do Ceará é padrão africano. O que é que ela quer dizer com isso, a pessoa que escreveu, né? É que o Ceará é um estado tão pobre, que a África é um lugar, assim, indizível, né? Então, tem uma carga de um preconceito com a região e com o continente que é impressionante, que revela muito preconceito, né? E me ofende, inclusive, como nordestina. Depois dizer que o estado do Ceará tem um padrão chileno, eu fico com pena do Ceará, porque a gente viu o que aconteceu no Chile recentemente, né? O que a educação chilena, que foi nesse caminho ultraliberal, que criou um problema gravíssimo, porque a escola pública chilena praticamente morreu. E a população está sentindo isso, sentiu tanto que teve aqueles movimentos fantásticos que só pararam por conta da pandemia. Se não fosse a pandemia, o Chile estaria diferente hoje, porque a mobilização era muito forte. E era uma mobilização pela educação, porque ela deixou de ser uma educação pública gratuita para todos. Eles institucionalizaram voucher, institucionalizaram a compra de vagas, e o povo não aguenta. A pobreza aumentou, e a gente aqui no Brasil compra essa ideia de que o Chile é um paraíso. Eu fiz um doutorado no Chile e vi como é que está a situação. Então, não é isso. E essa frasezinha, junto com todo um artigo que fala da judicialização, que fala do enrijecimento do CAC, e, ao mesmo tempo, e aí eu trago outra questão para vocês, fala de que a gente precisa avaliar a qualidade, precisa ter instrumentos de avaliação. Como é que você avalia a qualidade se você não tem um ponto de partida de equidade? Como é que você vai avaliar se as condições iniciais são tão diferentes? Aí você vai dizer que é um problema de gestão? Não é problema de gestão. É um problema que faltam as condições básicas que sejam iguais, que sejam equitativamente distribuídas, que é o que o custo aluno-qualidade pretende. Então, se você não tem um princípio de equidade, não tem avaliação que resolva. E aí você vai se comparar com o quê? Você vai criar uma avaliação de desempenho de aluno? Como que você vai avaliar desempenho de aluno se a condição de entrada é tão diversa?
se as condições de processo são tão diversas, né? E você vai querer se comparar com quem? Com a Finlândia, com os países da OCDE, que têm populações completamente diferentes, que têm situações diferentes, que têm sistemas diferentes. Quer dizer, são tantos os equívocos que eu só posso dizer que não é só má fé. Má fé de quem... Eu acho assim, que há um desconhecimento de quem lê e engole essa parafernália que está aí, mas de quem escreve e de quem defende é mais do que má fé. É projeto político de dominação, de não romper com uma história secular de dominação, de opressão, e de isso que Catarina falava no início, do subcidadão, né? A gente tem cidadão de primeira, de segunda, de terceira e de quarta aqui no Brasil. Isso é um projeto. Então, eu traria ainda essa questão de avaliação que tem aparecido muito, né? Como é que a campanha, como é que o Conselho, a UNCM, como é que os educadores, como é que vocês veem essa questão de avaliação de desempenho? E como é que isso fica dentro o que é que a gente pode vislumbrar com o Fundeb e com o CAC? Nossa, é muito assim, tocante a fala da Giovânia e a sua fala, Tereza, e me fez não relembrar, né, mas pensar em trazer aqui alguns elementos, né? Todo mundo sabe, né? Eu sou baiana, eu nasci no povoado de João Velho, no município de Ipirá, né? E eu estudei, primeiro, eu aprendi a ler muito cedo, porque o meu pai, e essa é mais uma das coisas que me faz brigar tanto por escola pública, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando, nós temos uma dívida que permanece para os filhos e netos, né, de avós que já morreram, de pais que já morreram, e o Estado não pagou, morreu com o Estado em dívida com essas pessoas, morreram com o Estado em dívida com ele, porque é um Estado que tem esse projeto mesmo, né? E aí eu estudei eu comecei a ler, aprendi a ler muito cedo, porque o meu pai ele não sabia ler, ele nunca foi para a escola, e a minha mãe, e aí ele queria que a gente aprendesse. Então, meus irmãos eram mais velhos, eu era pequenininha, então ele começou a comprar livros e pedir para os meus tios que não foram para a escola, mas que aprenderam o básico do básico da leitura e ensinar, né? E aí eu terminei aprendendo antes dos meus irmãos, eu devia ter 3 ou 4 anos, né? Comecei com isso. Mas eu fui para a escola tarde, né? Eu fui para a escola com 7, 8 anos. E a gente estudava numa escola com... Na verdade, só tinha uma sala na escola, né? Era multisseriada, e a pessoa que fazia merenda, limpava, cuidava, era o mesmo que era a diretora da escola, que é muito comum nessas escolas. Os professores tinham feito só até a 4ª série. Então, essa escola não tinha mais nada que não fosse a sala de aula, a sala. E acho que tinha um lugar que guardava giz, alguma coisa assim. Mas mas foi a escola que eu tive. Essa escola fez muito pouco por mim, mas ela fez o que ela pôde. Se ela tivesse condições de ter professores formados, infraestrutura, ela teria feito muito mais. Foi pouco que ela fez, mas foi o que ela pôde fazer. Então, eu não preciso olhar para a escola e para os professores. Eu preciso olhar para quem nega à escola e aos professores as condições. Hoje, os professores que me deram aula quando eu era pequenininha, alguns estão aposentados e já fizeram formação, concluíram o ensino superior naquele processo enlouquecido de ir, né, para as licenciaturas oferecidas a partir da criação da CAPES, do B, né, da coordenação da CAPES da educação básica. Então, eles fizeram esse processo e, de repente, hoje os alunos que estão lá, que são poucos, porque muitos migraram, né, para São Paulo, os pais e os jovens migraram. Então, você tem essa coisa que as pessoas migram. E eu fui terminar de concluir meu processo quando eu fui morar em Salvador, porque lá não tinha, só podia fazer até a 4ª série. Então, é dessa realidade que nós estamos falando quando a gente está dizendo que esse país não pode, em 2020, continuar nessa condição. Não é possível que a gente continue defendendo. E aí, quando você traz os elementos do preconceito contra o Nordeste, contra a África, que é a nossa, né, é a nossa mãe, né, a nossa pátria mãe,
e é exatamente os oriundos dessa pátria-mãe, que essa elite quer que continue na lógica da escravidão, a elite brasileira não superou a lógica escravocrata. Ela quer continuar. Os subcidadãos são os serviços, aqueles que são os serviçais para esse grupo, né? É disso que nós estamos falando. Quando eu digo má-fé, eu digo, inclusive, para não dizer... Mas, assim, é projeto, né? Essa gente está defendendo exatamente esse projeto. Então, você vê o preconceito em relação à África, em relação ao Nordeste, e está dizendo, eu não preciso garantir mais verbas, porque é um problema de gestão. Né? É um problema de gestão. E eu comparo com o quê? Com o Chile, que é o lugar que tem aquilo que eles tanto quiseram colocar na emenda constitucional, que é a privatização, que é a voucherização. Quando todos os dados, inclusive da Unesco, que não é nenhuma organização revolucionária, embora, né, seja melhor do que a OCDE, mas não é nenhuma organização revolucionária, todos os estudos da Unesco apontam a perversidade disso. Todos os estudos, por exemplo, que estão sendo feitos nos Estados Unidos da América, né, apontam o quanto essa lógica de voucherização também está sendo ruim e foi ruim nos Estados Unidos. Né? Então, esses países, quem viveu a experiência, já está mostrando que é ruim, né, que não serve, que não garante o direito básico à educação. E são os mesmos países também que vivem a lógica da avaliação. Então, esse é um outro mito que as pessoas que vivem defendendo padronização, BNCC, avaliação de larga escala, diz que o CAC está vinculado a isso. Não. Por que nós brigamos e trabalhamos? Por que a gente brigou para que o eixo do Plano Nacional da Educação fosse o direito à educação e à qualidade? Por que a gente brigou para que o CAC estivesse no PNE lá na meta 20? Porque ele traz qual é a concepção de qualidade e as condições necessárias para que essa qualidade... Por que nós brigamos para colocar na lei do PNE, inclusive foi proposta do SEB e da campanha, a questão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica? Exatamente porque nós não concordamos com o IDEB. Como nós estamos concordando com a lógica da avaliação de larga escala, com essa lógica que mede, que olha para os resultados sem olhar para o processo. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica vem na lógica de avaliar os processos, porque são os processos que vão dizer qual é o resultado. Então, eu preciso mudar o processo se eu quero mudar os resultados. E mudar nos processos é avaliar quais as condições de oferta, as condições de trabalho dos professores, a formação dos professores, os processos de gestão, as questões socioeconômicas, as questões extraescolares que interferem diretamente na intra. Se eu tenho um estudante que, por exemplo, não tem uma família com escolarização, não tem livro em casa, não tem acesso à tecnologia, a escola precisa oferecer isso. Ou eu vou continuar mantendo o abismo. Por que o Anísio Teixeira defendia o projeto de educação que ele defendia? Por que o Anísio dizia que a gente tinha que ter uma escola, que todas as escolas deveriam ser públicas e que essa escola deveria oferecer, inclusive, ao processo de escolarização, mas ele deveria garantir as condições de vida que nos fazem nos desenvolvermos enquanto sujeitos? Porque essa escola ia abrigar estudantes que têm acesso a isso fora dela e também estudantes que não têm. Então, a escola tinha o dever de garantir as condições de que os sujeitos desenvolvessem todas as suas capacidades. E suas capacidades não são medidas pelo IDEB, pela avaliação de larga escala. Eu preciso... E aí, o resultado da avaliação é resultado. O processo é que importa. É consequência do processo. Então, a gente precisa mexer no processo. O CAC está exatamente aí. Está pensando no processo. Não por um acaso, nós não conseguimos tirar da emenda a questão dos 2,5% a partir de resultado, mas a gente conseguiu negociar com a relatora que levasse em conta as condições socioeconômicas e tivesse como pauta o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Porque aí eu não vou olhar simplesmente para o resultado, eu vou avaliar o processo. Né? Eu condiciono isso, eu condiciono bons resultados a bons processos, a boas condições, as condições adequadas de funcionamento.
Por tudo isso, Tereza, porque se contrapõe à lógica que esses grupos defendem, porque esses grupos vivem se pautando nos resultados das avaliações. Esses grupos padronizam tudo. E aí vem com o discurso que é o CAC que vai padronizar. O CAC faz o inverso. Ele foge da padronização, porque ele vai trabalhar com as condições adequadas para que todos os sujeitos possam aprender, para que todos os professores possam trabalhar, para que os professores não tenham que fazer da escola um bico, que os professores possam se dedicar às escolas, não fiquem com turmas superlotadas, fazendo horas, né, trabalhando 3 turnos em escolas e, às vezes, em redes diferentes para sobreviver. É disso que o CAC está falando, é de dar condições para os professores trabalharem. A gente vê, nesse momento da pandemia, o sofrimento dos professores, para além de todo o sofrimento que os não professores têm, que é de cuidar de filhos, alimentar, cuidar de todas as coisas, eles sofrem por não conseguir desenvolver o seu trabalho, por ver que estão se desdobrando e que os alunos não estão conseguindo aprender. Não estão conseguindo aprender porque não têm condições, porque um computador não vira sala de aula, porque a infraestrutura necessária para que ele estudasse está na escola e agora ele não tem em casa, porque nós temos nesse país vários lares monoparentais comandado por mulheres, porque o abandono paternal é enorme, e são as mulheres que têm que se virar para cuidar de tudo. Então, nós temos um conjunto de condições que a escola tem que dar conta, mas para dar conta ela precisa ter condições adequadas, que o CAC combate. Então, não tem essa de que o CAC está vinculado à avaliação, pensando em IDEB. O CAC está vinculado à boa educação. Da boa educação faz parte de avaliação, mas avaliação de processo, não avaliação de resultados. Então, o CAC não tem vínculo, não está vinculado à IDEB. O CAC está vinculado à boa educação. O CAC é exatamente isso, garantir as condições para que a boa educação aconteça para todos, todas e todes. Uma educação antirracista, antidiscriminatória, anti-homofóbica, né? uma educação democrática, né? Tudo aquilo que a nossa sociedade precisa para deixar de ser o país que mais mata pessoas trans, LGBT, o país que dizima a população negra, sobretudo a juventude negra, porque esse país sempre teve como projeto dizimar, né? Foi pela lógica do branqueamento, foi utilizando todos os mecanismos possíveis para dizimar a população que eles que trouxe, né, da África e escravizou. Né? O projeto sempre foi esse, e agora o projeto é dizimar a população negra, e a pandemia está mostrando isso. O quanto o Estado brasileiro está se esforçando para matar parte da sua população, e, obviamente, é a população preta e periférica que tem sido as maiores vítimas, né, ou a maior vítima dessa Covid. O projeto dessa gente é com a dizimação da população e com a má formação da parte que tem que ficar, porque precisa de quem o sirva, né? Então é disso que nós estamos falando, não é de outra coisa, não. Então, quando eu digo má fé, é para ser elegante, porque o projeto é exatamente isso. Gilvânia, como é que você vê o impacto do uso dessa avaliação de larga escala nos municípios? Você está sem microfone. Eu estou virando especialista em falar sem microfone, viu, Catarina? Virou clássico. Mas eu estava dizendo aqui, eita, baiana, viu, Tereza? A gente pode dizer que nos representa. Eu ficaria aqui mais um tempão. Eu acho que Catarina, ela já tratou em pontos assim muito fortes dessa questão que envolve a avaliação em larga escala, e eu não vou retomar os mesmos pontos, mas eu queria começar a partir de uma pergunta, né? Quando a gente fica perguntando se é má fé, se é equívoco, se é projeto, a gente precisa compreender mesmo que nós estamos em um campo de disputas, né? E que a gente representa realmente essa parte da sociedade que vem sendo injustiçada historicamente, e que, mais uma vez, né, nesses ataques que você bem começou a nossa live tratando, que, mais uma vez, tentam atacar e prejudicar. Porque eu fico me perguntando, né,
a quem deve interessar toda essa desconstrução do CAC, no sentido de que seja uma escola com menos qualidade, ou com a qualidade precária, ou com padrões indefinidos de qualidade. Porque, na verdade, se combate o CAC, mas ninguém discute qual é o padrão que nós temos em nossa escola, que é o padrão da ausência, da falta, da precariedade, da indignidade, não é? Que tem escolas que não são espaços dignos para professores, para estudantes. Quando a gente trata fenômenos como a evasão, por exemplo, como a não aprovação dos estudantes, a questão, né, da reprovação escolar, o adoecimento docente. Será que a gente não pode pensar que escolas são essas, onde esses sujeitos estão? Então, para falar de avaliação, né, a gente precisa pensar que a gente está nessa escola ou da falta ou do jeitinho brasileiro. Dessa escola que, como disse Catarina, tem sido sustentada, né, pelo compromisso e pelo sobretrabalho dos docentes, dos profissionais da educação, de todos aqueles que estão cotidianamente fazendo a escola acontecer. Vejam o que Catarina disse, a minha escola, ela não fez muito, mas fez o máximo que podia. E a gente está discutindo aqui que a gente quer escolas que façam muito. E escolas que façam muito, porque vão ter as condições adequadas. Então, Tereza, nós estamos diante de escola, né, dessa escola pública, a quem muito pouco tem sido dado e a quem muito tem se cobrado, né? Inclusive, eu estava ouvindo hoje à tarde, Catarina, uma grande discussão aí sobre o Fundeb, dizendo, olha, não adianta insumos, a ingenuidade pensar que insumos vão melhorar a qualidade. Mas nós não estamos dizendo que só são insumos. Nós estamos nos referindo, né, à questão do que está lá na Constituição, né, condições de acesso e permanência. De acesso e permanência. Portanto, aí quando você diz os impactos das avaliações, eu venho dizer que, de uma certa forma, comete grande injustiça contra os trabalhadores e trabalhadoras em educação, porque imputa o resultado aos professores e fazem uma relação causal de apenas a formação. E, inclusive, não é? Muitas instâncias privadas se beneficiam de supostos, né, programas de formação nos diversos municípios brasileiros, né? Oferecendo soluções mágicas para uma escola precarizada e colocando o professor como se fosse o único responsável por esse resultado. Então, aquilo que Catarina vem dizer é aquilo que nos interessa discutir, né? Qual é o processo? Quais as condições de entrada, de acesso desses sujeitos, né? Porque nós recebemos os alunos já dentro de um contexto de desigualdade, né, Catarina? E com diversos problemas que você reportou aqui anteriormente. É a escola que tem a responsabilidade, então a gente não tem as condições de acesso. Matrícula não é condição de acesso. Matrícula é apenas a condição de entrada do aluno. Há um que me tem discutido muito, que a gente tem que começar a discutir a matrícula como se a matrícula materializasse o direito à educação. Não necessariamente. A matrícula, ela garante que o aluno vai estar ali, mas não necessariamente garante que ele vai aprender. Então, a questão das avaliações, que aí padronizadas, sim, criam parâmetros que, de certa forma, desqualificam cada vez mais a escola pública, desqualificam os profissionais da educação que estão na escola pública. A gente tem discutido muito, inclusive, essa questão de que não é por acaso, né? A gente, quando desqualifica o público, a gente está discutindo aqui a questão do privado, da mercantilização da educação. Todos esses processos estão imbricados, né? Não são processos neutros, né? A gente tem questões que são muito sérias e têm implicação nessa desqualificação da escola pública. Portanto, essas avaliações que aí vem cobrando esse padrão de qualidade, que, de certa forma, não foi garantido no percurso escolar do aluno, e do qual o professor ele não é o único responsável, embora nós saibamos da importância do professor no processo ensino-aprendizagem.
Ontem, Tereza, eu sei que você assistiu, mas eu li na nossa live lá das Mulheres Discutem Fundeb, eu fiquei perguntando aos conselheiros o que é que eles achavam de tudo isso. E eu tentei resumir o que eles disseram naquela carta que eu li de São Desidério, Catarina, do conselheiro dizendo, né, que falam tanto em qualidade, mas que para nós parece algo bem distante. Entretanto, quando eu olho a minha escola, ele dizendo, né, as escolas do campo, essa escola que não tem nem banheiro, que não tem água, que a professora não consegue entrar na sala, que os alunos ficam na escadaria, que não tem profissionais qualificados, né, porque elas estão em espaços que não foram definidos como tal, como escolas, elas são, né, aquele jeito que se tem para dizer que a oferta está sendo realizada. Então, quando a gente olha, a gente vai perguntando o que é qualidade. A qualidade vem só desse resultado do trabalho, daquele sujeito que está diretamente com os estudantes. Então, além de certa forma, mascarar quais são as condições efetivas das escolas, vão trazer um resultado que ele não é compatível com o que é o trabalho do professor efetivamente. Porque o trabalho do professor, efetivamente, é aquele que Catarina disse. Fizeram tudo o que podiam. Entretanto, foi muito pouco. E alguns, claro, conseguem resultados melhores, né? Então, nós temos uma série de questões que agora estão em xeque. Então, quando a gente trata da avaliação, e eu quero concordar com Catarina, a gente precisa discutir que a avaliação não pode ser só produto. A gente precisa pensar que a avaliação ela deve ser de todo o processo, inclusive das condições objetivas. E aí eu volto àquela sua pergunta dos gestores, não é? Em que escola esses alunos estão estudando, né? A cada ano, para que se garanta a oferta, os gestores têm que fazer mágica, entendeu? A mágica de dobrar o número de alunos, a mágica de ter puxadinhos, que não se constrói mais escola. É por isso que, assim, para botar uma sala de aula, tem que tirar até a sala de convivência dos professores, vocês sabiam? Tem escolas que o professor chega, ele tem que ir direto para a sala de aula, ele não tem espaço de convivência para discutir com os colegas, não é? Para fazer a transição das suas aulas, não tem. Então, nós estamos falando efetivamente nesse momento, eu queria dizer, eu sei que ele está se encaminhando para o final, e eu queria fazer uma homenagem à Catarina e dizer que a gente precisa ser, né, Catarina, anisiano mesmo. E a gente precisa ser muito, eu não diria exigente, Tereza. Nessa causa do CAC, nós precisamos ser intransigentes. Nós não podemos abrir mão. Não importa que nos chamem de militantes, que nos chamem de ingênuos, que digam que não está bem construído, né, que está mal formulado. Não importa, nós precisamos ser intransigentes, não é? Porque quando o Anísio diz que a educação é direito, não é privilégio, que a educação não é favor, é obrigação do poder público, eu entendo que nós estamos num momento ímpar da nossa história, de a muitas mãos, e num processo de esclarecimento com a sociedade. E aí eu diria que a gente precisa mesmo dialogar com os senadores e senadoras para que eles entendam o que é o CAC, porque eu não tenho dúvida nenhuma que, independente de partido, qualquer parlamentar que entenda, que seja capaz de realmente compreender o que é o CAC, não votará contra o CAC na PEC 26. Pelo contrário, porque o CAC é aquilo que vai realmente fazer com que aquilo que a gente, Catarina, lutou nas conferências de educação, 2010, 2014, 2018, aquilo que a gente construiu no Plano Nacional de Educação, né? E lá fala o tempo inteiro de qualidade. Então, o custo aluno-qualidade, eu diria que ele é o mecanismo que vai nos permitir essa travessia. Né? E aí a gente tem aquele outro mito, né? Do impacto do CAC, como se a gente aprovou o CAC hoje e amanhã ele está construído. É processo também, está muito claramente definido na sua proposição.
Então, eu estou vendo aqui que a gente precisa ir encerrando. Eu quero agradecer a Tereza, agradecer a Catarina, não é, por estar aqui conosco, dizer, Catarina, continuamos juntos, a UNCM vai continuar esclarecendo os conselheiros de educação, de que essa é a nossa responsabilidade social maior nesse momento. Concordo com Tereza, isso não é lado não, gente, isso é responsabilidade social, é dever cívico mesmo, com o direito à educação, porque nós não podemos esperar mais tempo para construir, discutir mais 10 anos o que é padrão de qualidade. Enquanto isso, nós teremos mais uma geração a quem o Brasil ficará devendo realmente o direito efetivo à educação, como está na Constituição. Então, eu agradeço a Tereza, parabenizo a campanha, mas lembrando, Catarina, que o CAC, formulado pela campanha, o CAC é do Brasil, sim, não é? O CAC é nosso, porque o CAC é para a escola pública de qualidade. E esse é um dos pontos também, né, de tentar enfraquecer, que é só da campanha, não. A campanha somos todos nós, a campanha é esse compromisso com a educação brasileira. Então, eu agradeço muito. Continuamos aqui, Tereza, para todos os debates que forem necessários. E vamos aí, Catarina, pressionar os senadores da Bahia para que eles votem no Fundeb com CAC, que esse é o Fundeb para valer. Não tem outro. É com CAC mesmo. É isso, um abraço. Então, já que Giovânia já fez as palavras finais dela, né? Eu fui olhando. Eu passo para você, Catarina, antes da gente encerrar, fazer também as suas. As minhas palavras finais podem ser cumpridas, né? Cumpridas que eu falo de longas, não estou brincando. Eu acho que, nossa, é muito bom participar desses processos, porque enquanto uma fala, a gente vai lembrando, refletindo, aprendendo. Cara, é só a gente mesmo, né? É nós por nós esse processo. E aí é muito importante que a campanha é a formuladora do CAC, mas a campanha ela é a formuladora do CAC porque ela é a instituição que tem na sua existência e a razão de ser exatamente a garantia do direito à educação para todas as pessoas do país, né? Então, e na hora que ela faz isso, ela faz assim, é para o Brasil abraçar o CAC. Quando ela luta para o CAC ir para a Constituição, o CAC da Constituição diz, a Constituição, o CAC é do país, não é? A campanha tem exatamente a ideia de formular, cria a metodologia, cria o conceito de custo-aluno-qualidade, vai buscar o que é preciso a gente pensar nas escolas, mas exatamente para dizer, olha, a Constituição precisa ter um mecanismo que faça valer o seu título de Constituição cidadã, que faça valer o Brasil a definição que a Constituição traz de Estado democrático de direito. E aí, lembrando o Anísio dizia, não pode ter democracia sem educação. A educação é a base para a democracia. Sem educação, eu não posso ter. Ou seja, sem direitos, nós não temos democracia. Esse país não pode ser chamado de Estado democrático de direito se ele nega os direitos. E é bom que a população sempre se pergunte se quem está contra o CAC hoje lutou contra a emenda constitucional 95, que mata a concepção de Constituição cidadã quando ataca exatamente o artigo 6º, que é o artigo dos direitos sociais. Aonde estavam esses no momento que esse debate estava fazendo? Ao lado de quem votou na emenda constitucional, que estabelece 30 anos de negação de direitos básicos para a população. Onde você já viu isso na história do mundo, da humanidade? Né? Essa é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, uma emenda que estabeleça 30 anos de negação de direito à educação. Então, a gente precisa olhar quem é que está defendendo o quê e se perguntar de que lado da trincheira essas pessoas estão e de que lado da trincheira nós queremos estar. A Giovana traz muitas coisas, e aí ela, como conselheira, acompanhando as escolas aí para a Bahia, a gente tem situações mais difíceis ainda em vários outros lugares, como nos estados do norte.
né? E pensar o conceito de custo-aluno-qualidade é dizer que os alunos do interior da Bahia, que os alunos quilombolas, das populações ribeirinhas, que os alunos que têm as aulas, os calendários de cheia e de seca no norte, que todos esses estudantes não são subcidadãos, são cidadãos brasileiros e merecem educação de qualidade. Que esse país precisa garantir educação de qualidade para esse povo que constrói as riquezas desse país. Esse país é construído pelos rentistas desse país, aqueles que estão dizendo que não pode votar o CAC, eles não investem, não constroem esse país. Quem constrói esse país são os 200 milhões de brasileiros que todo dia acorda, que todo dia labuta, no trabalho informal, na roça, no sol, para que esse país seja o que é. Não é possível chamar de escola uma escola que tem uma sala que o professor não possa estar dentro dela. Não é possível chamar de escola um prédio que monte no corredor, que ponha no corredor um conjunto de carteiras. Eu vou contar para vocês. Eu sempre dou aula de verão aqui na Universidade de Brasília. Eu sou professora da Universidade de Brasília. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu nunca vou brigar por nenhuma escola que não seja escola pública, porque é ela que me dá condições de estar onde eu estou hoje. E eu sei o tanto que eu tive que brigar e correr, o que eu brigo até hoje, exatamente porque a minha escola da vida inteira não me deu as mesmas possibilidades que outros têm. Se a minha escola, lá do início, se os professores pudessem fazer tudo o que eles queriam fazer e não fizeram porque não tinham condições, a minha trajetória teria sido menos penosa, com certeza. E nós precisamos fazer com que os estudantes não passem pelo que eu passei. E olha que eu passei por aquilo que meus pais não tiveram direito de passar, por aquilo que meus tios não tiveram a chance de passar. O orgulho do meu pai, quando ele ia buscar as minhas atividades na escola, era imenso. O orgulho do meu pai, quando eu podia ler para ele, aos 9 anos de idade, eu era a pessoa que escrevia as cartas para todos os meus tios, porque os meus primos não estavam junto com meus tios, assim como os meus irmãos. Eles foram tentar a vida em São Paulo. Eu que fiquei lá, e eu que aprendi a ler, porque o meu pai fez de tudo para que eu começasse a ler cedo, e eu já conseguia. E óbvio que eu escrevia, gente, da forma que eu conseguia. Obviamente que lá não estava as palavras certinhas, com as construções certinhas, mas passava a mensagem que os meus tios e os meus pais queriam dizer para os seus filhos. Eu conseguia ler aquilo que os meus primos pediam para alguém escrever para mandar para os pais, porque eles também não tiveram direito a ter escola. Então, a gente não pode continuar achando que isso é possível, que isso é normal. A gente não pode continuar normalizando. Então, a gente precisa evitar que essas coisas continuem acontecendo. E eu vou continuar brigando até o dia que eu respirar para que essa gente não triunfe, para que esse grupo tão pequeno não triunfe como sempre triunfou perante a população brasileira. A população brasileira tem direito a usufruir daquilo que ela constrói, daquilo que ela luta todos os dias para fazer. Então, Giovânia, quando a gente está defendendo escola pública, é a nossa escola, é a escola da população brasileira. E aí eu dou aula de verão, eu dou curso de verão na Universidade de Brasília. Esse ano não teremos curso de verão por causa da pandemia, mas eu sempre dou aula de verão. Na época que está todo mundo, os professores estão de férias, eu fico na universidade e dou aula de verão, porque eu sei o quanto a aula de verão é importante para os nossos estudantes da escola pública que chegam na Universidade de Brasília. E todo janeiro eu dou aula de verão nos corredores da UNB, porque dentro das salas é quente demais. Em janeiro, a temperatura aqui em Brasília é grande, e a Universidade de Brasília, que fica na capital federal, que tem uma condição melhor do que outras universidades e do que as escolas básicas, não tem ar-condicionado. É impossível ficar dentro da sala. E aí a gente vai ter aula nos corredores, porque Brasília também é esse espaço arborizado, e aí lá a gente consegue ficar. Então, eu dou aula fora da sala de aula, porque dentro... Agora, você imagine o que é isso nas escolas dos rincões desse país. É essa escola que essa gente quer que continue acontecendo. A Universidade de Brasília, do seu início, embora pensado por Anísio Teixeira, é uma universidade brasileira pública no início,
Você via uma elite, e nessa época ela não era dessa forma. Como agora as pessoas, os alunos da escola pública, a população preta chega na universidade, o governo corta verbas, não garante condições, quer precarizar. Por quê? Porque o projeto é pessoas pobres, pessoas pretas, pessoa que não é da elite, não tem que ter direito à educação de qualidade. E o nosso trabalho é pressionar todos os senadores, brigar o quanto a gente puder brigar para que a educação pública vença, para que o custo aluno-qualidade esteja na Constituição, sim. Nós somos maiores do que essa bancada elitizada, essa bancada que atende aos interesses dos rentistas, dos empresários desse país, das fundações que têm na pandemia a chance de lucrar com a verba pública do Estado, que entende que a pandemia é o momento de ter lucro, que quer que não tenha professor em sala de aula e sim vender pacotes tecnológicos, que atravessa a rua para não andar no mesmo lugar que o aluno da escola pública ande, que quer acabar com as escolas. É essa gente que está defendendo a exclusão do CAC da Constituição. E eu acredito que a população brasileira, que a população do estado da Bahia, que é um estado negro e que, mesmo assim, tem pessoas brancas ocupando os principais espaços, especialmente espaços de poder, e deixa a população sendo marginalizada de todos os direitos. Eu acredito que essa população vai se mobilizar e vai pressionar os nossos senadores, as nossas senadoras, para que a gente tenha um Fundeb para valer, um Fundeb por CAC. Porque ter Fundeb com CAC é ter escola pública em condições de ser chamada de escola. Não vai ser a escola pública que você está vendo aí no colégio, no ISBA, por exemplo. Não é a escola... Eu acho, ainda tem ISBA? Não vai ser a escola do ISBA, não. Eu estou falando de uma escola pública que possa ser chamada de escola. Porque uma escola que a professora não pode entrar em sala de aula, que os alunos tenham que estudar fora dela, na rampa, na poeira, no sol, porque mesmo no sol ainda está melhor que dentro da sala, isso não pode ser chamada de escola. Uma escola que não tem banheiro para os seus estudantes, que não tem sala de aula, que não tem laboratório, que não tem como preparar alimentação nutritiva para as crianças, isso não pode ser chamada de escola. Então, ter Fundeb com CAC é a gente ter escola que pode ter nome de escola. Um prédio, para ser chamado de escola, ele precisa oferecer as condições para que a escola cumpra a sua função, que é garantir que estudante aprenda e que professores tenham condições de estudar. Então, é por esse Fundeb que a gente vai brigar até o último dia de nossas vidas. É por esse CAC, é por essa escola que nós estaremos brigando hoje, sempre, para sempre. Então, falas vigorosas de mulheres fortes, né? Dona Catarina e Dona Gilvânia, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço imensamente a participação, e gostaria de reforçar isso, de que nós, da educação, nós professores, nós coordenadores, gestores, profissionais de modo geral, nós pais e mães, e nós estudantes, temos que fazer a nossa voz ouvida. E temos que pressionar os senadores, mandar mensagem, escrever, dizendo que votem no Fundeb com CAC, votem no Fundeb para valer, porque nós precisamos disso. Nós não queremos mais ouvir que a escola pública não presta, que o problema é que o professor é mal formado, que é um problema de gestão, né, e que os indicadores do IDEB são o que mostram o produto dessa escola. Né? As mesmas pessoas que estão falando da padronização que o CAC poderia causar, que é uma inverdade, são as pessoas que defendem a padronização dos resultados, que não consideram as condições de entrada, não consideram as condições da oferta, não consideram os processos, e querem achar que, no fundo, você pode medir com a mesma régua, né? A tal da régua da meritocracia. Então, eu acho que são afirmações que precisam ser desveladas e precisam ser entendidas como parte de um discurso de poder, como parte de uma disputa de poder, como parte de uma história que sempre foi de domínio e de opressão. Né? Então, a gente precisa romper com isso.
precisa perceber onde estamos sendo atacados para poder revidar e para poder vencer essa jogada, né? Eu termino também todas as minhas apresentações, eu costumo trazer uma frase de Anísio, porque eu acho que Anísio deu régua e compasso para a gente entender as coisas. E ele teve no discurso que ele fez para a Constituinte aqui na Bahia, né, de 47, que ele foi à Câmara falar, à Assembleia falar, ele disse um trechinho do discurso dele que eu acho perfeito. Eu não vou saber dizer todo de cor, porque o trecho mesmo, mas ele diz algo assim, de que tudo... Qualquer coisa eu te ajudo, eu conheço aquele de ponta a ponta. Eu tenho essa citação, boto sempre no final das minhas apresentações, porque tudo que se tinha para falar sobre educação já se falou. Tudo que se tinha para teorizar, já está tudo dito, está tudo falado. Nós não precisamos mais dizer nada. E ele termina dizendo assim, nós, educadores, estamos mudos pelo desespero da ação. E é assim que eu me sinto, já desde sempre. A gente precisa agir, a gente precisa mostrar essa força que a educação tem. E agir hoje é pressionar os senadores, aprovar o Fundeb com CAC, para que a gente possa dar início a uma outra história, né? Que é apenas o início, não significa que os problemas estarão resolvidos, mas é um início para a gente pensar em ter condições de entrada mais justas, de mais equidade, e que a gente possa ter processos que condigam com a necessidade da população de se formar, de ter o direito a se educar, de ter o direito a usufruir dos bens culturais, dos bens sociais, dos bens da sociedade. Então, eu quero também encerrar dizendo que eu fico muito feliz com o nosso debate. Ele vai ficar no Facebook da Avante, no YouTube. Catarina pode levar para a campanha, e Gilvânia para muito, e dizer que nós estamos juntos, e é uma corrente forte, que esses argumentos falaciosos de má fé, que traduzem um projeto de dominação, eles são muito frágeis. Eles não se sustentam em nada. Num minuto você pode derrubá-los. E, em vez de perder tempo discutindo com eles, nós vamos agora pressionar os senadores para aprovar o Fundeb para valer, o Fundeb com CAC. Muito obrigada, Catarina. Ô, Maria Tereza, você está falando de Anísio, aí você imagina, o Anísio agora, no dia 12 de julho, fez 120 anos. 120 anos. A partir de 24 anos, ele já entrou nessa luta. Então, praticamente, há um século, o Anísio estava dizendo a mesma coisa que nós estamos hoje. Esse discurso da Constituinte dele é de 47. São 73 anos. Ele dizendo que não precisava se dizer mais nada, que a gente só precisava fazer. Tem 73 anos e a gente está dizendo... Então, não dá mais para esperar, né, Catarina? Não dá, gente. O manifesto de 32 já falava da importância de um professor bem formado. Eles falavam assim, olha, o químico e o físico pode até olhar o mundo da sua janela. O professor não. Ele tem que entender o mundo, inclusive das artimanhas que precisam ser tomadas para que transformar esse mundo. Eu acho lindo lá no discurso da Bahia, quando ele... Olha aí, ó, a Anísio começou de novo, hein? Vamos fazer aqui. Foi Maria demais. Mas é que Anísio, gente, é que Anísio. Esse discurso dele da Constituinte é uma preciosidade. E aí eu sempre digo para o Daniel que a base do CAC está ali. Porque a Anísio, ele escreveu o discurso, falou do financiamento, disse quem tinha que gerir e falou o que é que o professor tinha que ganhar, as condições que tinha que acontecer. Está tudo dito. É por isso que ele disse que já está tudo dito, a gente só precisa... Tudo dito. Ele foi lá, a gente só precisa operacionalizar, dar as condições para isso. E ele dizia, olha, na democracia, a função máxima do Estado é garantir educação pública para todo mundo, educação pública de qualidade para todo mundo, é isso. Então, assim, Anísio, né? É um baiano que é da Bahia, mas como a Bahia é maior que o universo, o Anísio... Exato. É o umbigo do mundo. Gente, muito obrigada. Nós chegamos aqui de novo. Agradeço do fundo do coração esse belo início de noite. E estamos juntos, viu? Na batalha. Valeu.
Obrigada, obrigada, valeu. Beijo, gente. Cada você 10, viu? Tchau. É nóis. Beijo. Tchau.